E aí, pessoal, a gente vai continuar falando sobre vetores aqui nesse vídeo. E agora a gente vai introduzir, né, um novo conceito, que são sistemas de coordenadas, tá? Então a física envolve o estudo de fenômenos que a gente observa no mundo. E para conectar esse fenômeno com a matemática, a gente precisa introduzir o conceito de um sistema de coordenadas. O sistema de coordenada consiste em 4 elementos básicos. Primeiro elemento é a escolha de uma origem, tá? Escolha da origem. Escolher a origem, a gente vai escolher os eixos, ok? Escolher os eixos, escolhemos agora. Tudo isso é arbitrário, tá? A gente escolhe o que é mais adequado para a nossa demanda, tá? Escolha das direções, da direção positiva de cada eixo. Ok? E por último, né, a gente vai escolher um vetor unitário para todo ponto no espaço, tá? Ok? Esses são as mais comumente usados os sistemas de coordenadas. São 3 os que são mais comumente usados, né? O sistema cartesiano, que a gente tem bastante familiaridade, e 2 outros sistemas que talvez não seja familiar a quem está assistindo, que é o sistema cilíndrico e o esférico, tá? Então aqui a gente vai descrever o sistema de coordenadas cartesianas e o sistema de coordenadas esféricas. A gente vai começar pelo sistema de coordenada cartesiana. O sistema de coordenada cartesiana consiste de um conjunto de eixos mutuamente perpendiculares, tá? Eles intersectam um ponto em comum, a origem O, e a gente vive num mundo espacial em 3 dimensões, né? Por essa razão, o sistema mais comum que a gente vai usar, ele tem 3 eixos, né? Então, a gente vai seguir os passos daqui como se fosse uma receita de bolo para o sistema cartesiano, tá? Para o sistema cartesiano, a escolha da origem é simples, né? A gente vai escolher uma origem O, tá? Então, a gente vai escolher uma origem O. Eu vou colocar aqui sistema cartesiano, tá? Cartesiano. Então a gente vai escolher aqui uma origem O. Tá? E todo ponto tenha igualmente conveniente, tá? Então qualquer ponto pode ser a origem, tá? O segundo passo
segundo passo é a escolha dos eixos, tá? Então, os eixos mais simples que a gente conhece no sistema de coordenadas cartesianas são os eixos x, y e z. X, y e z, tá? Eles têm ângulos retos entre eles, um a um, quer dizer 2 a 2, né? E cada ponto P no espaço pode ser representado por um tripleto de valores, tá? Então, um ponto P é representado por um x de P, y de P, z de P, ok? As coordenadas cartesianas do ponto P, né? É isso aí. Os intervalos desses três eixos, né? Os intervalos de cada um desses três eixos, eles variam de menos infinito até infinito. Então, menos infinito é menor que x de P, que é menor que infinito. Menos infinito é menor que y de P, que é menor que infinito. E menos infinito é menor que z de P, que é menor que infinito também. Ok? É isso. Então, o próximo passo é a escolha de uma direção positiva, né? Então, a nossa terceira escolha é questão de conveniência, né? A gente precisa denotar a escolha por um símbolo positivo ao longo do eixo positivo. E nos problemas de física a gente tem liberdade de escolha, então os eixos são positivos de acordo com a conveniência. Então a gente decide a melhor maneira para resolver o problema. E os problemas eles são muito difíceis usando as escolhas convencionais, tá? Se a gente fizer isso sempre. Então a gente precisa tornar eles mais fáceis para resolver eles apropriadamente de acordo com a escolha dos eixos. Então eu vou colocar aqui que depende da conveniência, tá? Isso aqui depende da conveniência para resolver o problema, tá? E por último, a gente vai escolher os vetores unitários, né? Agora a gente associou cada ponto P no espaço a um conjunto de 3 vetores unitários. Os conjuntos de 3 vetores unitários vai ser, então eu coloquei aqui para um ponto P, para P, o conjunto de vetores unitários vai ser IP, JP e KP, tá bom? Lembrando que o vetor unitário tem uma magnitude 1, né? Então a magnitude de IP tem que ser igual à magnitude de JP, que tem que ser igual à magnitude de KP, né? KP, né? E isso tem que ser 1, tá? A gente vai fazer, então, vai usar a direção do I na direção crescente, né? Do eixo X, tá? Da coordenada X, do ponto P. A gente vai definir o J e o K como as direções crescentes, respectivamente, do eixo Y e do eixo Z, tá? Então, se a gente tem um eixo de coordenadas x, y, z, tá? Então, se a gente tem um eixo
x, não vou orientar eles, tá? Quer dizer, eu vou orientar eles, sim. X para cá, y e z. Aqui nessa representação o x tá saindo da tela, tá? É para ser um espaço 3D. Então o x está saindo e está vindo na nossa direção, tá? Então se a gente tem isso, né? A gente pode, se a gente escolher dois pontos diferentes, né? E definir uma forma semelhante de vetores unitários, né? A gente vai satisfazer isso aqui, né? Vamos definir aqui um ponto qualquer no espaço, que é um ponto S, e esse ponto S vai ter um conjunto de vetores unitários, que é que vai ser o I de S, aqui o J de S e aqui o K de S, tá? E e um outro ponto P qualquer também vai ter um conjunto de vetores unitários, né? Também tá seguindo a orientação dos eixos, veja. Então, esse aqui vai ser o I de P, J de P e K de P, ok? E as propriedades vão ser as seguintes: a gente, independente de onde está, na posição do ponto, né, o I de S é igual ao I de P, o J de S é igual ao J de P, e o K de S é igual ao K de P. Então, seguimos. Porque os vetores eles são iguais, né? Se a gente tiver a mesma direção e magnitude, né? Essa é a condição para que os vetores sejam iguais. Então, aqui eles só estão locados em lugares diferentes no espaço, né? Um plano cartesiano, então, um sistema, né, de coordenadas cartesianas é o único sistema de coordenadas em que isso é verdade, tá? Para todos os pares de ponto, tá? É o único sistema que isso é verdade. A gente precisa ter um ponto, se a gente colocar um ponto P de referência, né? A gente vai usar o IJK para representar o sistema para representar os vetores unitários no plano cartesiano, tá? No plano de coordenadas cartesianas. Então, se a gente esse ponto P ele vai ter obrigatoriamente uma coordenada x de P, tá? Ele vai ter uma coordenada x de P, ele vai ter uma coordenada aqui é o y, né? Vai ter uma coordenada y de P, ele vai ter uma coordenada tá difícil de enxergar esse ponto. Mas é o seguinte, vou desenhar um novo eixo. Então, tá. Aqui x, aqui y, aqui z. Beleza? Tá? Então, eu tenho um ponto P aqui, por exemplo, tá? Esse ponto P vai ter vetores unitários IJK. Então aqui a gente tem o I dele, o J dele e o K dele. E, né,
ele vai ter coordenadas, né? Então a gente vai pegar esse ponto, projetar nesse plano. Beleza, projeta aqui. Então, a coordenada y desse ponto nesse plano vai ser dada por y de p, tá? A coordenada x nesse ponto vai ser dada por x de p. E a coordenada z vai ser dada por z de p. Ok? E a origem é aqui, né? Aqui é a origem. Então, ó, a gente tem... A gente consegue... Eu não estou achando o cursor. A gente consegue escrever o ponto dessa forma. Ok? No final das contas acaba sendo bem simples, tá? A gente consegue descrever relativamente bem. Um outro sistema de coordenadas que a gente vai tratar é o sistema de coordenadas cilíndrica, né? Muitos objetos físicos demonstram algum tipo de simetria. Por exemplo, se você rotaciona um cilindro uniforme ao longo do seu eixo longitudinal, né? O eixo de simetria, o cilindro ele não muda, né? Se a gente gira ele, a gente tem lá um cilindro. Supostamente ele é regular, né? É porque o meu desenho ele é totalmente regular. Mas se a gente gira ele nesse eixo, né? Ou mesmo se girar nesse eixo, não vai fazer diferença. A gente vai estar olhando... Se ele for completamente homogêneo, a gente não vai saber se ele girou ou não, né? É essa a questão. E a operação de rotacionar um cilindro é chamado de operação de simetria. E o objeto que está sofrendo essa operação, o cilindro, é exatamente o mesmo antes da operação, né, e depois da operação ser realizada. A simetria, né, a propriedade de simetria do cilindro sugere um sistema de coordenadas chamado de sistema de coordenadas cilíndrica. Isso faz a propriedade de cilíndrica, a propriedade de simetria sobre rotação ser mais transparente para quem estiver olhando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um eixo, uma origem, né? Vai ser uma origem O e um eixo que passa em O, né? Como o que a gente vai chamar de eixo Z. O sistema de coordenadas cilíndricos para um ponto P, ele tem 3 números, R, θ e Z. Então, aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, para quem conhece o sistema de coordenadas polares, basicamente é um sistema de coordenada polar mais um eixo Z. É basicamente isso, ok? Ele funciona de maneira muito semelhante. Como é que a gente vai fazer isso? Beleza? Vamos seguir para o cilíndrico, né? Cilíndrico. Ok? Cilíndrico. No sistema de coordenadas cilíndrico, a gente vai ter lá a nossa origem e a gente vai ter quais são os eixos. Um eixo Z, ok? Esse aqui é o eixo mais Z. O Z está seguindo positivo para esse sentido. Eu vou fazer um paralelo com o sistema cartesiano, tá? Então, no sistema cartesiano, a gente vai ter um X aqui, um Y aqui, tá? E o que a gente vai ter? Para uma dada origem O, tá? Se eu tiver
eu vou imaginar aqui um cilindro, tá? Então eu vou fazer aqui um círculo. Tá zoado. Ele tem que ser meio achatado, porque eu tô olhando ele de lado, né? Então eu tenho aqui um círculo que, para quem estiver olhando aqui, parece uma elipse, né? Então aqui, agora sim, eu tenho um círculo e em cima, né, eu também tenho um círculo. Opa, ficou bem horrível, né? Ok? Então aqui eu tenho um círculo. Aqui eu tenho um círculo também. Ok? Para um dado ponto P nesse círculo aqui, tá? Esse círculo ele tem um raio R, né? Então ele tem um raio R. Esse é o raio do círculo. E ele tá a uma dada. Eu vou refletir aqui os eixos, tá? Então aqui seria o eixo X, né? Se eu refletisse. Aqui seria o eixo Y. Se eu refletisse também. E aqui. E o Z tá aí, né? O Z não precisa refletir. Se eu pegasse do eixo X, que tá super mal refletido, né? Vou tentar refletir ele direito. Vamos lá. Refletir o eixo X, refletir do eixo Y. Então, se eu pegar o eixo, um ponto que sai do eixo X e ir até R, eu vou formar um ângulo θ, tá? E o ponto está numa altura Z, né? Portanto, veja, aqui essa projeção nesse círculo aqui embaixo, né? Se eu quiser projetar ele no círculo que está passando pela origem, né? Ele vai estar aqui, o ponto, tá? A projeção dele vai ser um D, tá? E perceba que o raio do círculo é o mesmo. Ele está diferente porque a gente está olhando de ângulos diferentes, mas o raio é o mesmo. O ângulo θ é o mesmo. O ângulo θ é o mesmo. E aqui, né, a distância, essa altura aqui, é uma altura Z. E esse ponto está a uma dada distância da origem, que eu vou definir por um vetor R. Ok? Isso aqui é a distância do ponto na origem. Portanto, esse ponto tem coordenadas R, que é a distância, θ, que é quanto ele deslocou, né, do eixo Y até o R, né? E φ R é essa aqui, tá? R é esse aqui. E Z, quer dizer, Z, que é a altura desse ponto. A projeção dele na origem vai ter os mesmos Rθ,
Mas eu vou ter que escrever a projeção um pouco mais para baixo. A projeção dele, vou escrever aqui, tá? Esse aqui, a projeção dele vai ter as mesmas coordenadas r e θ, só que a diferença é que ele está no plano da origem, né? Então o z vale 0, tá? Esse é o sistema de coordenadas cilíndrico. Parece confuso, mas ele é um inferno para desenhar, tá? Mas ele não é tão confuso assim. A gente vai trabalhar com ele e vai ver que não é tudo isso. O número z, tá, representa uma coordenada familiar para a gente, né? Porque o z é o mesmo z do sistema cartesiano, tá? A coordenada z do eixo ponto P. O número r não negativo representa a distância de z até o ponto P, que é esse r aqui em cima, né? E o que no ponto P num dado círculo, né? Num cilindro circular, e o local do ponto correspondente a r igual a 0 é justamente o eixo z, né? No plano z igual a 0, o plano z igual a 0 define um raio de referência, né? Onde a gente vai ter a origem O, né? E aqui a gente vai se referir justamente a onde seria o eixo positivo de R, tá? Essa vai ser a referência, o eixo positivo de X. A gente vai desenhar uma reta passando do ponto P até o paralelo, tá? No eixo Z. E a gente vai denotar esse ponto como sendo a projeção, que é o ponto D, tá? Denotar esse ponto como uma interseção entre a linha, né, essa reta P e D, e o plano Z igual a 0, que é esse círculo aqui, né? A gente vai desenhar um raio indo da origem até ao ponto de projeção, tá? Que é o ponto D. E o θ a gente vai denotar como sendo o ângulo direto do raio de referência até o que é o raio de referência, é o raio onde seria o eixo X, né? Até onde é o raio OD. O ângulo θ positivo quando a gente está medindo no sentido anti-horário e negativo quando a gente está medindo no sentido horário. As coordenadas r θ, né? Sistema de coordenada r θ é o sistema de coordenada polar, né? O sistema a transformação das coordenadas entre r θ e o sistema de cartesiano xy, ele é dado por x r cosseno θ, né? E y igual a r seno θ, ok? E aí a gente tem a gente pode tirar algumas propriedades do sistema cartesiano a partir das propriedades, até a partir das coordenadas do sistema polar, né? E a gente pode determinar essas propriedades a partir das transformações de coordenada, onde a gente vai ter, portanto, que o raio vai ser dado pela raiz positiva de x² mais y² elevado a meio, né? Que isso aqui é Pitágoras. E o θ vai ser o arctangente, tá? De y sobre x. Então, tá aqui a maneira de inverter, né? Passar de polar para cartesiano e de cartesiano para polar. A gente vai escolher... O z é o mesmo, tá? Então, não precisa se preocupar em converter. E a gente vai escolher os vetores unitários, tá? Os vetores unitários aqui para esse sistema de coordenadas polares, cilíndrico, na verdade, né? A gente vai escolher r chapéu, θ chapéu, k chapéu, porque o k é o mesmo do sistema cartesiano, né?
para o ponto P, né? A gente vai escolher o K como sendo o ponto da direção do eixo Z e escolher o R, né, como sendo o ponto na direção do aumento do raio, tá? Aumento, o R chapéu vai ser o ponto na direção do aumento do R, tá? Dirigindo radialmente, né, a partir saindo do eixo Z. A gente vai escolher o θ chapéu como sendo o ponto na direção do aumento de θ, tá? Esses vetores unitários, esses pontos de vetor unitário, no sentido, na direção do sentido anti-horário, tá? Que vai tangenciar o círculo. Então, como é que vai ser esse negócio, no final das contas? A gente vai ter lá eixo Z, eixo X, eixo Y, origem. No plano da origem, a gente vai ter aquele círculo, né? Então, a gente vai ter esse círculo aqui no plano da origem. E a gente vai ter também o círculo no plano onde está o ponto. Então, tomando um ponto aqui em cima, eu vou projetar os eixos, né? Projetar só o eixo do raio principal, que é o eixo onde seria o eixo X, tá? Aqui o eixo X, a gente vai ter aqui. Eita, vou fazer um pouquinho mais para baixo, senão não vou acabar. Aqui é. Tá. Raio principal, a gente vai ter a projeção desse círculo lá em cima, né? Ok? A gente vai ter essa projeção de círculo nesse ponto. E para um dado, então o θ para um dado ponto P, né? Vai ter um raio, né? Esse aqui é o raio, tá? E o θ vai ser dado por esse movimento, né? Ok? Ficou mais grosso? Acho que eu mudei aqui, né? Vou dar para voltar para o original. Então aqui tem o P, tem um raio, e o θ é isso aqui, né? E o que vai ser os vetores unitários? O vetor unitário vai ser o R. O vetor unitário para o R vai ser o vetor que aponta no sentido do crescimento desse raio. Então, o R chapéu vai ser esse, tá? O P vai ser o que é tangente a esse círculo aqui no plano de rotação, o θ, né? Quer dizer, θ chapéu, RP, θP. E o K é o mesmo K do sistema de coordenadas, tá? Então, K é para cima. Veja que interessante. Se a gente tem um outro ponto, um ponto S aqui, a gente vai preservar o K continua sendo o mesmo, mas o S, o θ, escrevi KP, né? É KS. O θ ele vai apontar para cá dessa vez, que é o sentido de rotação, né? O θS. E nossa, acho que eu vou ter que escrever o K aqui em cima, o θ tem que escrever aqui embaixo, e dessa vez o R, né,
O R ele aponta no sentido do eixo, né? Então se o eixo, não, do raio, né? Então se o raio vem para cá, o raio sai daqui, né? O R ele precisa apontar para cá, ok? Então o R aponta para cá. Olha que interessante, dessa vez a gente não está se preservando, né? Então uma diferença crucial entre as coordenadas cilíndricas e as coordenadas cartesianas envolve a escolha do vetor unitário. Suponha que a gente considere esse ponto S aqui, né, no plano. O vetor unitário R chapéu S, θ chapéu S, K chapéu S, no ponto S, né, ele é dado por essa figura aí, né? Mas a gente vai ter um problema, né? Que o RP é diferente do RS e o θP é diferente do θS, né? Porque eles têm direções diferentes. A gente vai cair, a gente vai verificar que o subscrito denota o ponto, né, em que o vetor unitário é definido e, né, uma referência simples para um conjunto de vetores unitários de um ponto como R chapéu, θ chapéu, K chapéu, que a gente vai entender como a direção, né, do conjunto R chapéu, θ chapéu, dependendo da localização do ponto em questão. Então, se a gente tem, agora eu vou olhar, né, só do ponto de vista da coordenada polar, né? Na coordenada polar a gente tem lá o nosso círculo, né? Agora faz falta o... Será que tem alguma coisa aqui de desenhar formas? Olha, tem sim. Desenhar a forma. A gente tem lá o círculo, né? O círculo o círculo... Nossa, tem até para desenhar linha e eu me matando aqui. O círculo unitário, né? Aqui. Aqui seria o eixo Y. Aqui seria o eixo X, né? Então, aqui é o eixo positivo do... Opa, o que eu estou fazendo? Agora, como é que faz para voltar agora? Não quero desenhar. Aí, pronto. Se eu tenho um ponto, aqui seria X, né? X positivo, aqui seria o Y positivo, né? Se eu tenho um ponto aqui, né? Esse ponto vai ser definido por um raio. Eu falei que é círculo unitário, não é necessariamente círculo unitário, tá? Ele é um círculo de raio R. Então esse ponto vai ser definido por um raio e por um eixo e por uma rotação, né, de θ só. Esse ponto, portanto, ele vai ter versores I, né, e J, né, que são paralelos ao eixo, já que a gente está fazendo isso em planos cartesianos. Mas se a gente for tratar em coordenadas polares ou coordenadas cilíndricas, né, a gente vai ter um versor R no sentido do crescimento do raio e, né, o θ, onde o θ vai ser isso aqui, né? Isso aqui vai ser θ. A consequência é que o versor θ, que também é dado aqui, ó, isso aqui também é θ, o versor θ, ele vai estar apontando para cá.
Então veja que interessante, aqui os vetores unitários não se preservam, né? Só preserva o plano cartesiano. Então o vetor unitário r chapéu, θ chapéu, no ponto P, ele também se refere, também tem uma relação com os vetores unitários cartesianos, tá? Se a gente for fazer a transformação, a gente pode reescrever esse r chapéu. Então r chapéu, ele pode ser descrito como sendo cosseno θ, tá? Θ é esse aqui, né? Vezes i chapéu mais seno θ j chapéu. E o θ chapéu vai ser descrito por menos seno θ i chapéu mais cosseno θ j chapéu. Ok? E de forma similar, né, a gente pode fazer a transformação inversa, e aí a gente vai ter aqui i chapéu, ele vai ser o cosseno θ versor r menos seno θ versor θ, e o j chapéu vai ser seno θ versor r mais cosseno θ versor θ. Ok? Então o sistema de coordenadas cilíndrico é muito útil, uma escolha muito útil para descrever o movimento de um objeto se movendo em um cilindro ao longo de um ponto central, né? Então, e considerando um eixo vertical passando, né, perpendicularmente ao plano de movimento, né, que estaria ao redor de um ponto central, seria um uso interessante para a coordenada cilíndrica. Então, qualquer rotação sobre um eixo vertical, tá, ele nos dá, né, círculos que a gente não inalteráveis, né? Então seria um tipo de movimento interessante para a gente considerar por coordenadas cilíndricas. De novo, eu vou interromper aqui para não ficar uma aula gigante, e a gente vai seguir no próximo vídeo. Tchau, tchau.